Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Bora lá descobrir o que é isso? Será possível medir toda e qualquer distância usando ferramentas matemáticas? É possível? Lógico que é, né? Em casos de distância muito longas, por exemplo, a distância entre cidades em estados diferentes ou em continentes diferentes, bem longe, né? Não é possível fazer uma medição direta, você esticar uma corda, uma fita métrica, alguma coisa e fazer essa medição. Logo, usar o mapa, traçar sobre ele alguns segmentos de reta que formem uma figura plana, nesse caso 3, né, formou um triângulo, pode ajudar a solucionar esse problema de distância, ok? Existem relações matemáticas entre as figuras, gente, entre as medidas dos lados de uma figura e também entre as medidas dos seus ângulos. Vamos conhecer como essas relações acontecem, em especial no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele é bem especial. Você sabe o que ele tem de diferente? Quais são as características de um triângulo retângulo? Você sabe? Precisamos lembrar. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, por isso esse nome, retângulo, tá bom? Então, ele tem um ângulo que mede 90 graus. Os outros, claro, são menores que 90 daí. E nós temos nome para os lados, olha que legal. O maior lado de um triângulo retângulo, que é o lado oposto ao 90 graus, se chama hipotenusa, é esse nome mesmo. E os outros dois lados se chamam catetos, um cateto e outro cateto. A princípio sem diferenciação, tá bom? Apenas cateto. Então, bem importante saber desses nomes e que o ângulo reto, o triângulo retângulo possui um ângulo reto, tá bom? Então, vamos considerar o triângulo retângulo da figura abaixo, em que a hipotenusa mede 5. Então, ó, hipotenusa, o maior lado, mede 5. E os outros dois catetos, um mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Então, o que acontece ali? Nós vamos construir quadrados sobre os lados desse triângulo. Então, sobre esse lado, que é a hipotenusa, vamos construir um quadrado. Sobre o lado de cada um dos catetos, também vamos construir quadrados. E vamos determinar qual a área de cada um desses quadrados. Então, primeiro, a área 1, lá rosa, é a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, tá bom? Então, como é que eu tenho? A área do quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado, né? Só multiplicar lado por ele mesmo. 5 vezes 5. Então, a área daquele quadrado rosa é 25. Aí, se formos calcular sobre o cateto maior é o 4 aqui, tá bom? Então, qual a área desse quadrado amarelo? Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. 4 ao quadrado, 16. Então, 16 é a área desse quadrado amarelo. E do verde? Do verde é o menor cateto, né? Então, lado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, nós determinamos a área de cada um dos quadrados construído sobre os lados desse triângulo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Existe alguma relação entre essas áreas? Você conseguiu pensar? A primeira deu 25, desse cateto deu 16 e desse aqui deu 9. E daí, tem alguma relação? Tem, né? Se você reparar, a área do maior é exatamente igual à área dos dois menores, ó, dos dois catetos. Então, 16 mais 9 fecha o 25. Então, nós temos que a área do quadrado formado sobre a hipotenusa é igualzinha à soma das áreas dos quadrados formados em cima da medida de cada um dos catetos, ok? Então, olha lá, ó, eu tenho a relação de novo aqui para você verificar que realmente deu igualzinho. A área de um é igual à soma da área dos outros dois. Teorema de Pitágoras. Para a formação do seu famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado em conhecimentos geométricos lá dos egípcios, em mosaicos, que eram usados lá no Egito Antigo, então há muito tempo. Então tá aqui o Teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa, olha que lindo, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, olha, a medida da hipotenusa ao quadrado, que é a área, né? É igualzinha à soma do quadrado das medidas de cada um dos catetos. Você pode inverter a ordem, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A relação não fica alterada. Lindo teorema, né? Nesse vídeo nós falamos sobre
Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve!